Deus tem nos abençoado. Deus tem nos dado a inteligência e a capacidade para resolvermos problemas, para entendermos o propósito da nossa criação. Deus tem nos capacitado para, através da nossa vida, nós servirmos a outras pessoas. E Deus tem nos dado a sua palavra. Quando nós nos apropriamos de tudo que a palavra de Deus nos diz, nós crescemos espiritualmente. E Deus, Ele vai usar você do jeito que você é, mas Deus quer usar você numa crescente transformação. Hoje você está melhor do que ontem, amanhã você vai estar melhor do que hoje. Quando você deixa de submeter-se à palavra do Senhor, quem perde não é o reino de Deus, quem perde não é a igreja do Senhor, quem perde é você. E quando nós estivermos na eternidade com o Pai, a única coisa que vai fazer toda a diferença na nossa vida é aquilo que eu internalizei da palavra do Senhor. Se você for para a eternidade sem nada da palavra do Senhor, com muito pouco, na eternidade você vai dizer: puxa vida, eu precisava ter mais. De maneira carinhosa eu estou falando e vou continuar, senão não fica com raiva de mim, pode até ficar, mas o Espírito Santo me incomoda a falar isso. Você precisa tomar uma postura com relação à escola bíblica, é uma vez só por semana. Você deixa de crescer muito, e eu lamento, irmãos, nós recebemos hoje uma revelação da palavra do Senhor de manhã, como todo domingo nós temos recebido. Quando nós nos apropriamos dessas coisas que o Espírito Santo nos dá, a nossa vida vai melhorando, nós vamos crescendo de fé em fé e de glória em glória, como nos diz a palavra do Senhor. Agora, quando você fica sem a palavra de Deus, você perde, mas perde feio. Então, com muito amor, eu estou falando isso para você, você está perdendo. Para de perder coisas tão maravilhosas como a oportunidade de estudar a palavra. Todo domingo de manhã, você pode vir para cá com a roupa preparada para ir para outro lazer, ou para ir para a praia. Alguns irmãos vêm para cá, depois vão lá para o banheiro trocar a roupa e vai para a praia, problema nenhum. Mas primeiro a palavra do Senhor. Deus vai usar você se você estiver cheio da presença de Deus, e na eternidade nós seremos cobrados daquilo que o Senhor delegou a nós e nós fizemos pouco caso, daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos e nós priorizamos outras coisas no lugar do reino. Então é com amor que eu falo isso com você. Priorize a palavra de Deus, priorize a palavra de Deus. O diabo não está nem aí se você é um crente que dá glória a Deus alto, seguido, esbraveja, ele está morrendo de rir. Se você é um crente espalhafatoso, ele chega a ter cólica. Mas o diabo, ele se preocupa com você se você estiver cheio da verdade que é a palavra de Deus. O diabo, ele não quer que você saiba da verdade, ele não quer que a verdade liberte você, por isso que tudo é mais importante. E as pessoas que têm se deixado privar no estudo da palavra, essas pessoas têm alcançado muito pouco da parte do Senhor, e a gente tem visto, é visível na vida de quem estuda a palavra de Deus para quem não estuda a palavra de Deus, e a sua desculpa não vai colar com Deus. Sabe quantas vezes eu falei esse ano isso aqui? Não sei, mas quase todo culto eu tenho falado, e vou continuar falando, porque a palavra de Deus nos orienta que nós devemos falar, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Vem estudar a palavra de Deus. Isaías 53. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si,
E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, o Deus e Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Essa bendita palavra e emocionante palavra é uma profecia na boca do profeta Isaías sobre a pessoa de Jesus. É uma profecia pessoal. Deus usou Isaías com um poder, com um nível de revelação tão grande, que ele viu 500 e poucos anos antes de Jesus vir a esse mundo. Ele viu a pessoa de Jesus na frente dele. Ele teve total consciência do que o Senhor Jesus veio fazer na terra. E ele descreve agora o drama da cruz, de como o Senhor morreu, de como o Senhor foi desprezado, de como o Senhor foi humilhado, de como o Senhor foi oprimido, de como o Senhor foi trocado, traído. Isaías diz isso. Por que ele descreve isso? Eu quero falar sobre exatamente isso nessa noite. Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus foi ferido por causa dos meus pecados. O Senhor Jesus, ele foi ferido por causa dos seus pecados. Quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus é o Rei da Glória. O Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Mas o amor de Deus, o nosso Pai, enviou Jesus para que aqui, como nós acabamos de cantar, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele veio e morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida novamente. E mais do que vida, nós pudéssemos ter a reconciliação com Deus, o nosso Pai. No pensamento, nas ações, inimigos de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, pela obra da cruz, reconciliados com o Pai novamente. Você não precisa mais andar debaixo de uma culpa de pecado. Você não precisa mais andar debaixo de uma dor e de um sofrimento. Sabe por quê? O texto que nós acabamos de ler diz que ele foi ferido por você. Ele foi machucado por você. Ele morreu em seu lugar. Por conta disso, quando a carta aos Hebreus fala sobre essa realidade que o Senhor Jesus experimentou, ele diz para a igreja que nós não temos um sumo sacerdote, aquele que está diante do Pai intercedendo por nós, que não se compadeça das nossas dores, porque a semelhança nossa, em tudo o Senhor Jesus sofreu. Ele foi traído, ele foi espancado, ele sentiu dores, a sua alma foi angustiada, ele foi rejeitado, ele foi abandonado pelos seus amigos, ele foi incompreendido, ele foi caluniado. O Senhor Jesus foi de maneira terrível julgado. E é possível que você nesta noite tenha entrado aqui nesta casa de oração vivendo algum tipo de dor. Saiba que o Senhor foi ferido no seu lugar, para que hoje você, aos pés da cruz, deposite a sua dor. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas feridas ou pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados. Sabe o que dói em você? Poderá deixar de doer hoje. Nós cantávamos aqui: essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Por que a gente começa num culto adorando o Senhor? Porque nós vamos, durante a adoração, depositando os nossos fardos aos pés do Senhor. A angústia sai, a dor sai, e a paz que vem do céu invade o nosso ser. É por isso que muitas vezes você chega pesado em um culto e sai leve quando Deus visita você. O Senhor está visitando você hoje com a sua palavra. Você não precisa hoje sair daqui mais sem esperança. A situação que você está vivendo hoje, guarde isso no seu coração, ela vai passar. Deus trouxe você hoje, nessa noite aqui, para que você tenha consciência de que nesta vida nada é para sempre. Agora você poderá continuar num ciclo vicioso de perdas, de dores, de lamentos, se você não entregar a sua vida hoje para Jesus. Mas o fato do Espírito do Senhor usar uma situação para trazer você até aqui hoje, é porque Ele quer mudar a sua sorte. Deus quer mudar a sua sorte, e eu creio nisso. Segunda coisa, Ele foi ferido por mim. Mas quem é esse que foi ferido por mim? A Bíblia diz que foi o mesmo que foi traspassado ou transpassado. Mas sobre a casa de Davi, diz Zacarias 12:10, e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Os meus filhos, hoje de manhã nós oramos aqui, estão viajando para outro estado, vamos fazer um curso, e eu estou hoje aqui no culto sentindo muita falta deles. São a minha família, eu os amo muito. Nós, como igreja, os enviamos hoje debaixo de uma bênção. O pastor Rodolfo orou por eles, abençoou a igreja, impôs as mãos. Estão bem, vão chegar lá bem, está tudo estruturado. O Senhor abriu portas, glória a Deus. Agora, o Filho de Deus, assim como os meus filhos, ele também é amado. Você tem filhos, você ama seu filho, você ama sua filha. O seu amor faz com que em todo instante você fique preocupado com os seus filhos. Eu e você somos de Deus filhos. O Senhor está nos dizendo nessa noite que o Senhor Jesus foi ferido, e esse que foi ferido, ele foi traspassado, ele foi atravessado, primeiro na sua alma, por causa dos nossos pecados. Depois ele teve o seu lado perfurado por uma lança, por causa dos nossos pecados. Ele teve em sua cabeça uma coroa de espinhos, de maneira terrivelmente empurrada. Uma coroa de espinhos. As suas costas foram rasgadas. A Bíblia diz que como um véu é rasgado, as suas costas foram rasgadas. O sangue verteu na cruz do Calvário. O Senhor Jesus derramou até sua última gota de sangue para nos perdoar os pecados, para nos tornar filhos de Deus, porque somos amados do Pai. Você é alguém amado do Pai. E tecendo uma coroa de espinhos, Mateus 27:29 diz: puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. O Senhor Jesus, ele foi escarnecido. É muito ruim quando alguém faz pouco caso da gente. O Senhor Jesus não foi só escarnecido, ele foi cuspido em seu rosto.
A coroa de espinhos que foi cravada na sua cabeça foi ajeitada com uma cana para que ela penetrasse mais profundamente, porque isso fazia parte da gozação daqueles que o torturavam. Porque ele fez isso? Por amor a mim, por amor a você. O Cristo que se deu é o Cristo que te ama. O Cristo que se deu na cruz, ele disse que ninguém tomaria a vida dele se ele não a permitisse. Um dos discípulos mais próximos dele, Pedro, disse: Senhor, tem misericórdia de ti, Senhor, vai para a cruz não. E o Senhor diz: está repreendido, Satanás. Está repreendido, Satanás. O diabo não quer que nesta noite você venha ao encontro da cruz do Calvário. Sabe por quê? Na cruz do Calvário nós mudamos de vida. O Senhor Deus hoje está chamando você para mudar de vida, para você deixar as suas dores hoje aos pés dele, para deixar aquilo que tem amarrado você hoje nas mãos dele. Você tem um problema em casa, Deus quer acertar esse problema. E eu tenho uma notícia para você: sozinho você não vai conseguir. É por isso que nós precisamos de Deus. E eu preciso, como você, do mais forte. E o único que pode nos ajudar é o Todo-Poderoso. Aqui diz que o Senhor Jesus, que foi ferido por mim, que recebeu uma coroa de espinhos, foi o mesmo que foi pregado na cruz. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Você sabe quem falou isso? Foi Tomé. Mas numa reunião como essa, existem alguns Tomés no nosso meio. Pessoas que ouvem a palavra, até assentem com a cabeça dizendo: mas no coração não creem que o Senhor Jesus morreu por você. Não seja um Tomé que precisa ver para crer. Não seja um Tomé que precisa tocar para conferir e dizer: não, de fato, o Senhor foi crucificado. De fato, o Senhor foi ressurreto. O segredo da nossa vitória nesta noite não é termos o conhecimento do Cristo crucificado, mas termos o conhecimento do Cristo ressuscitado. A morte não pôde detê-lo dentro de um cemitério, dentro de uma tumba. Por pior e por mais pesada que fosse a pedra que selou aquele sepulcro, a Bíblia diz que o Senhor Deus enviou um anjo do céu que fez rolar aquela pedra. E a Bíblia diz que na hora em que o Senhor Jesus rendeu o Espírito, entregou o seu Espírito ao Pai, dizendo: tudo está consumado, ou seja, tudo está pago. Tudo está pago por quê e para quê? Para que você não precisasse mais sofrer nessa vida. Sofrimento na nossa vida é por um tempo, é para nos aperfeiçoar, é para nos fazer amadurecer, mas não é para o resto da vida, porque no dia em que a cruz verteu o sangue do inocente Jesus, no dia em que o Senhor Jesus na cruz disse: está consumado, naquele dia o véu dentro do templo foi rasgado do alto a baixo. E o véu no templo dizia que agora não há mais nenhuma separação entre você e Deus. Através de Jesus você pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está entendendo essa palavra? A decisão é sua de sair daqui hoje, continuar uma vida da mesma maneira, ou de começar a andar numa vida de novidade de vida, como nos diz a sua palavra. João 19:34 diz: aquele que foi furado por uma lança de um soldado, o nosso Jesus. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quando Moisés, no deserto,
O povo reclamou que estava com sede, e eles foram até Moisés para reclamarem da sede. Moisés foi até o Senhor, já irritado, nervoso. Ele disse: olha só, esse povo está com sede, eles me procuram como se eu pudesse dar uma solução a essa situação. Às vezes nós fazemos isso, colocamos a nossa expectativa na afabilidade humana, esquecemos que os seres humanos podem nos ajudar, mas cada ser humano tem o seu limite na ajuda. Mas quando nós confiamos em Deus, o próprio anjo do Senhor disse a José: porque para Deus não há impossível. E Moisés agora diante do Senhor diz: Senhor, o que eu faço? Então o Senhor diz: você tem uma vara na mão, toque na rocha. Mas diz que Moisés, encolerizado, irritado com a atitude do povo que só sabia murmurar, ele fere a rocha com violência, com raiva, com um sentimento contrário ao que Deus havia colocado no coração dele. E a Bíblia diz que então aquela rocha verteu água, mas aquela rocha que vertia água estava apontando para o futuro, quando um soldado, depois que vê que o sangue não escorria mais, ele fura o lado do Senhor. Já era um cadáver, e ele consegue então constatar que o Senhor estava morto, porque sai do seu lado água e sangue. O Senhor nos deu a água, que é a sua palavra. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e a palavra do Senhor Jesus nos santifica a cada dia. Ele nos deu a sua água e o seu sangue. Por isso nós temos hoje solução para todo tipo de problema humano, e a solução está em Cristo, aquele que foi ferido por mim, aquele que foi ferido pelas nossas transgressões. E a palavra de Deus nos diz que ele nada fez para merecer a morte. Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 23, nos versos 41 a 43. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A bênção do Senhor não é para amanhã, é para hoje. Então tome uma decisão com o Senhor Jesus hoje. Mude de vida com o Senhor Jesus hoje. O dia aceitável é hoje. O dia da decisão e da transformação é hoje. Quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, nos diz a palavra. Quando? Hoje você está ouvindo a voz do Senhor. Paz para mim, paz para você. E essa paz teve o preço do sangue, por uma única razão: Deus nos ama tanto que Ele não quer nos ver separados dEle, e os nossos pecados nos separam de Deus. Romanos 5,10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Em outras palavras, os nossos pecados nos tornam inimigos de Deus. E eu quero fazer um convite a você nessa hora. Eu quero convidar você para entregar a sua vida a Jesus. Eu quero convidar você nessa noite. Em primeiro lugar, vamos todos ficar em pé. Você entendeu a palavra? O Senhor, quando é descrito por Isaías, a descrição de Isaías é uma descrição que nos choca. O que é que eu faço com esse tão grande e infinito amor? Eu preciso me apropriar dele. Eu preciso aceitá-lo. E hoje o Espírito Santo me incomoda
Eu quero convidar você que quer entregar a sua vida para Jesus. A igreja vai estar orando nessa hora. Quero que toda a igreja do Senhor recline a sua cabeça e comece a orar. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu convido você, saia do seu lugar, vem aqui à frente, que eu quero orar com você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, saia do seu lugar e venha até a frente.